animais vivem numa casa na mesma rua e acabam soltos aí o dia inteiro. Virou uma verdadeira gangue. Conversamos com a vítima e com os tutores dos animais na reportagem. Vamos ver o que eles disseram. Balança. Era para ser uma tarde comum, mas a poucos metros de casa, Dona Maria Aparecida Serrazelli, de 72 anos, viveu momentos de terror. Ela foi atacada por um grupo de cães enquanto caminhava. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero da aposentada, cercada pelos animais. Um rapaz saiu com extintor de incêndio e aí ele conseguiu fazer os cachorros saírem de perto de mim. E aí ele já me levou para a casa deles e eu não imaginava o que tinha acontecido. Aí quando eu olhei para minha correndo. Maria precisou ser socorrida pelo SAMU. Passou uma noite internada e agora se recupera em casa. Chamaram a cirurgiã plástica para ver e não tinha jeito de fazer sutura. Tinha que realmente fazer um enxerto, mas antes eu tinha que passar por um processo. Apesar da gravidade do ataque, a tutora dos animais afirma que os cães não são agressivos e que tudo foi um acidente. A trava da porta estragou e ela conseguiu soltar e os cães foram atrás, entendeu? Foi ela com os filhos. Os vizinhos contestam e afirmam que outras 3 pessoas foram mordidas pelos cães na mesma semana. Outra câmera de segurança flagrou o momento em que uma segunda idosa foi cercada e chegou a cair no chão. Selma, também atacada, só escapou com a ajuda de uma motorista que passava pelo local. Mas eles estão lá desde pequeno, a gente não imaginou que eles pudessem atacar. Eu moro de frente à casa dela, né? Então foi um problema. Fora que a gente não sabe se estava vacinado. Como acabamos de ouvir, os dogs são mansinhos, bonzinhos. A senhora aí acabou de relatar que para ela é muito estranho, porque desde pequeno, como que convivendo com os animais, e eles nunca demonstraram que teriam tal atitude. É o que acontece geralmente. O dog, ele está realmente dando sinais, está demonstrando que os animais terão tal reação, mas só que a pessoa não enxerga. A pessoa não entende que todo aquele contexto ali dos animais vai gerar uma adversidade como essa. As pessoas na casa, elas não percebem que o animal está ou já tomou a liderança do ambiente. Que foi levantado ali um líder que não é a própria pessoa que deveria ser, e vem as fatalidades que têm acontecido na rua e também com as próprias pessoas em casa. Elas não conseguem discernir o animal porque elas estão vendo o animal num contexto humanizado. É como uma venda que a própria pessoa coloca nos olhos. E ao ouvir o que eu estou falando aqui, ela tapa os ouvidos. Veja os meus vídeos, vídeos que podem salvar vidas. Veja quantos likes tem, veja o quanto de visualizações tem. Eu não estou falando isso para você dar like, para você compartilhar meu conteúdo. Estou falando isso para você discernir. Agora vejam os conteúdos humanizados, que tratam, comentam o dog como um semelhante, onde pessoas estão colocando em risco a própria vida, a vida dos seus filhos, a vida do próximo, dos animais do próximo. Veja quantos likes tem, quantas visualizações tem, quantos comentários, entre aspas, bonitinhos tem. E veja a divulgação do conteúdo pelas próprias pessoas e pelas plataformas. Isso vai sendo disseminado na mente das pessoas e vão doutrinando elas a um mau condicionamento, manejo, vínculo com os animais. Aí surge fatalidade.
adversidades muito ruins para as próprias pessoas, para o próprio dog da pessoa e do semelhante, para o semelhante, dogs do semelhante, quando não é o próximo, no contexto até de crianças, os pequeninos, que vão aprendendo conviver com o animal dentro de um mau manejo, de uma má consciência de vínculo com o animal. Aí vem a fatalidade, aí querem criar leis dentro dessa mentalidade humanizada. Não resolve. Como se o problema fosse o animal. Como se o problema não fosse as pessoas nesse vínculo, nesse manejo com os animais. Perceba, uma pessoa cria um dog na cama, no sofá. Eu estou a publicar um conteúdo completo de uma dog, de uma pessoa que foi brutalmente atacada pelo seu animal. O animal é da pessoa, você não é tutor do animal. Tutor é para seres humanos. Então, assim, até a mídia colabora para o mau manejo. Critica e, ao mesmo tempo, colabora para o mau manejo, porque não busca informação com profissionais da área. É tudo no achismo, na especulação. Não tem profissionais, muitas vezes, nas matérias sobre dogs. Uma vez ou outra usa veterinário. O veterinário é adestrador, porque se ele não for, ele também não entende nada. A função dele, o trabalho dele é em outro aspecto do animal, não psicológico. Psicológico é quem adestra. E mostra, e tem obras daquilo que se fala nos seus próprios dogs, da sua casa, ou daqueles que eles se propuseram a adestrar. Porque tem adestrador e adestrador. Eu adestro, mas eu não sou adestrador. Eu adestro meus dogs. Meus dogs sempre foram adestrados. O Baruque, a Tamura estão aí no WMPC Dog Box e outro canal, Dog Box WMPC, que eu estou ali transmitindo manejo já desde a infância da dog, no contexto de um bom condicionamento para o dia a dia. Agora, adestradores é aquele que com certeza consegue adestrar seu próprio dog e adestra e tem experiência em dogs de outras pessoas de várias raças, tamanhos, porte, genética, estrutura, famílias, geografia, do contexto de ser uma chácara, uma empresa, uma residência com uma pessoa, um casal, que tenha filhos, 1, 2, 3, que tenha avós, que tenha outros animais, que tenha gato e etc. Agora, manejo de rua, como o meu canal ainda está para nascer, viu? Modéstia à parte falando. Manejo na rua, no dia a dia, com todas essas adversidades, demonstrando em vídeos, a maioria, como lidar com aquelas situações, praticamente só o meu. Não que o adestrador profissional não tenha nível para isso, mas poucos mostram, porque o contexto deles é mais o canil, lá onde eles moram, a residência das pessoas. Você não vê adestradores profissionais com conteúdo saindo na rua constantemente, permanentemente, como aqui no WMPC Dog Box. Então tem várias adversidades que foram passado ali um tipo de manejo que o canal aqui passa e, graças a Deus, deu tudo certo. Que uma pessoa que não tem essa experiência, ela vai falar de uma maneira teórica, que pode funcionar ou não. Porque uma coisa é você aprender a dirigir na escolinha, outra coisa é você sair no trânsito. Quem dirige sabe do que eu estou falando, tanto de automóvel, carro, como de moto. E quem dirige carros maiores, caminhão, Scania, é outra realidade. Então, assim, cada dog é uma realidade. Tem dog que é como uma bicicleta, tem dog que é como um carro popular, tem um dog que tem um motor mais forte, é como um carro importado, tem dog que é como um caminhão, tem dog que é como uma Scania. E eu não estou falando somente de porte, eu estou falando no psicológico do animal. Então, para cada animal desse, você tem que ter um nível para poder
conduzir aquele animal na rua. E o canal WMPC Dog Box transmite o que você pode fazer, o que deve ser feito dentro de tais situações que acontecem no nosso dia a dia. Aproveitando esse contexto, você tem um cachorro que você cria ele na cama, no sofá. Você vai colocar o cachorro para outro local. Você não quer que ele fique na cama. Você está acostumado a falar com o cachorro e ele sai. Ou quando você sai da cama, ele vem atrás de você. Ou do sofá. Ou de um local. Ou ele está de posse de alguma coisa. Ele sempre obedeceu, aparentemente. Mas um belo dia, ou um feio dia, ou um bom dia, ou um mau dia para o dog, ele não quer te obedecer. Você colocou ele na cama, você fala para ele descer, Bob, desce. O Bob não desce. Quando você vai colocar a mão nele para ele descer, no contexto aí de ser um dog aí, pitbull, vou dar um exemplo, que é o que é mais enfatizado no contexto aí de situações de fatalidade. Tem várias outras raças, dogs sem raças, que fazem a mesma coisa, mas o divulgado é o pitbull. Aí você tem um pitbull, que é um amor. É um amor de dog. Aí ele não quer descer. Quando você vai colocar a mão nele para ele descer, ele rosna. Ele dá uma pequena rosnada. Quando você vai novamente, ele já mostra a presa. Como você vai tirar esse dog da cama? Ah não, vou lá fazer carinho. Você fazendo carinho, você está recompensando essa atitude dele. Quem sabe você já recompensou em outros momentos a dominância, a liderança do animal e você mesmo não percebeu. Você foi aumentando o animal e você foi se diminuindo, sem perceber. E o animal foi se crescendo sobre você e você não percebeu. Como você tira esse animal da cama? Algumas fatalidades podem ser assim. A pessoa acostumou o dog naquele padrão, naquele nível de semelhante. E o semelhante é assim, não é? Tem pessoas que você fala para ele sair do lugar e ele não sai. Aí você conversa com a pessoa, às vezes você tem que usar uma força física ou ligar um 90, algo semelhante para aquela pessoa sair daquele local que é seu, vamos assim dizer. Um carro, um exemplo. Tem alguém lá que o carro não pertence, mas ele quer levar o carro, e etc. Como você vai tirar aquela pessoa daquele carro? Bem, humanamente existem vários contextos. Agora, e do animal? Como você tira o animal de algo que não é dele, mas é seu? Mas você ensinou que aquilo é dele. Você ensinou que a cama é do cachorro. Você ensinou que o sofá é do cachorro. Você ensinou que a casa é do cachorro. O dog deve ter um lugar dele, preferência o canil, ou um lugar que ele fique preso. Você tem que limitar o dog, e quando você soltá-lo, aquilo ali ser como uma recompensa para ele. Ele entender que há limitações para ele. Agora a pessoa deixa o dog dentro de casa, fazendo o que quer, sobe na cama, no sofá, sem regras estabelecidas da forma correta. Quando você vai querer corrigir o animal, a ele entender que aquela cama não é dele, ele já está no domínio, ele já está na liderança, a cama é dele. E é você que sai, não é ele. Ou uma visita, ele não quer a visita ali naquele espaço. Chega uma visita, quer sentar no sofá, quer estar ali na área, o dog não aceita. Porque ele entende que aquilo ali é dele, não é seu. E ele que decide quem fica ali e quem não fica. Ele que decide quem senta ali e quem não senta, quem deita, quem não deita. E tem um momento que as pessoas, é muito bonito quando é com outro. Tem pessoas que vão achando bonito esse tipo de comportamento do animal. Até que acontece com elas. Ou com as crias dela, filhos ou filhas. Aí o animal já não presta mais. Aí já quer fazer algo com o dog, a qual foi você a pessoa que condicionou ele a ser daquela maneira. Então o dog mostra combatividade ali contra você. A pessoa primeiro já vai tomar um impacto. Ela não estava esperando aquilo. Por ela não esperar aquilo, ela não tem manejo para aquilo. A pessoa pensando que aquilo nunca pode acontecer, ela não vai ter estratégias adequadas para aquilo. Por vezes a pessoa vai querer tocar no cachorro, algo semelhante, o dog faz o combate. E algumas pessoas morrem dentro desse combate.
somente com um pitbull, como aconteceu recentemente com uma jovem que faleceu. O dog agarrou no pescoço e não soltou mais. E eu consegui perceber por algumas fotos que o dog ficava bem à vontade na casa. É o líder, é o macho. Ainda que essa jovem tinha relação com outra jovem. Então o dog percebendo duas fêmeas, porque o dog sabe quem é a fêmea e quem é o macho da casa. E sabe quem é os filhotes. Então o dog percebendo duas fêmeas, o dog automaticamente, eu sou o macho delas. Independente, eu não estou criticando religiosamente, espiritualmente, elas estarem nessa situação de relacionamento. Eu não estou criticando isso, eu estou lhe falando da mente do animal. Ele olha duas fêmeas, ele não vê dois machos, pronto. Já como, entre aspas, é um ponto para ele. Aí tem todo o mau contexto humanizado. Pronto, o cachorro vai lá para cima e elas vão lá para baixo. Quando a pessoa vai fazer algo que o dog não aceita, porque ele que é o macho, ele que manda, acontece o que aconteceu. Porque o dog não sabe conversar. Ele não sabe falar, não, essa cama aqui é minha, eu gostei dela, eu não quero descer agora. Como a gente fala com a pessoa, vamos ali, a pessoa, não, eu não quero ir não. Ele não tem esse entendimento humano. A linguagem dele é outra. Geralmente ele dá traços, ele mostra que vai fazer o combate, a pessoa não percebe, dentro da linguagem dele, a pessoa não percebe. O que ele faz? Então é pra luta, é pro combate. Ainda mais a genética do animal, que tem esse aspecto de combate. Eu vou dar um exemplo prático. Ontem mesmo, foi ontem, eu entrei no carro e o Baruque veio para a porta do carro. Eu percebi que tinha algo diferente nele. A postura dele, a forma que ele ficou, e meu dog é adestrado. O Baruque é adestrado. Mas tem dog que testa, dependendo da dominância, da liderança do animal, ele testa a sua liderança, ele testa a sua dominância. E você mesmo dá lugar para isso. E muitas vezes você não percebe. Então, quando o Baruque não quis sair do carro, o que ele estava me dizendo? Eu quero passear, eu quero sair. Porque, geralmente, quando eu saio com o Baruque, ele entra dentro do carro. Então, ele tomou a decisão, não foi eu que tomei, ele já passando na frente. Quando ele pulou dentro do carro e não quis sair, ele estava me dizendo, não, você vai me levar para passear. Você vai me levar, sim, para sair. E eu não saio daqui enquanto você não fazer o que eu quero. Mas aqui o negócio é diferente. Aqui quem manda sou eu, não é ele que manda. E eu tenho que estar reforçando isso nele. Você tem que reforçar isso no animal, mesmo quando ele já aprendeu. Porque o animal, ele testa. Mas aqui não funciona, não. Pode ter certeza. E eu percebi que ele chegou para perto da porta. Mas eu percebi que ele estava diferente. Eu percebi que ele queria entrar dentro do carro. Aí resolvi que está dentro do carro. Aí eu saí ali pela porta do passageiro. Chamei ele. O que ele fez? Ele pulou para o banco do passageiro. Chamei-o novamente. Ele foi lá para o banco do motorista. Chamei-o novamente. Ele não veio. Se eu fosse ali colocar a mão nele, com certeza ele ia fazer a defesa de si mesmo. Não para me subjugar completamente, mas como uma correção. O dog, ele usa correções. Os animais, eles usam correções. Se essas correções não derem certo, eles vão para o combate. Ou eles se retraem, se você o combatê-lo. Mas dependendo da genética do animal, ele não recua. Se você tem um dog que você quer para guarda e proteção, se você combater o dog e subjugá-lo, ali você já estragou a guarda e a proteção do animal. Porque outro pode fazer isso, um invasor, se impor sobre o animal e ele ser subjugado. Eu não querendo que o dog fique subjugado por outra pessoa, eu não posso combatê-lo de frente, como se eu fosse um animal como ele. Mas eu não posso deixar o dog sobressair sobre mim psicologicamente. O que você faria nessa situação? É a mesma do sofá, é a mesma da cama, é a mesma de um objeto e etc. Eu passei para o outro lado. Geralmente, o outro lado está a corrente, a guia, onde eu deixo ele preso. Eu não preciso nem chamar, só de eu pegar a guia para prendê-lo, ele já vem.
e eu coloco a guia nele normalmente. Eu fui para essa posição, ele me viu ali próximo da guia. Quando eu fui na guia, peguei a guia, ele olhou, aí eu falei aqui, aí ele veio, ele desceu do carro, eu coloquei a guia nele. Em outra situação, quis que o Baruque entrasse dentro da casa dele, né? E ele não quis entrar. E eu não posso perder pro dog, você não pode perder para o animal. Aí eu peguei uma pedrinha, joguei lá dentro, ele olhou e não entrou. Aí eu peguei a bola dele, a bolinha que ele gosta muito, joguei dentro da casa, ele foi. Quando ele foi, eu falei, fica. Aí ele ficou lá. Aí eu traz, aí ele trouxe a bolinha pra mim. Peguei, joguei de novo, entra. Aí ele foi e etc. Fiz isso algumas vezes. Parei por aí. Quando foi no outro dia, eu fui levar ele para caminhar. Ele gosta de caminhar. Geralmente o dog gosta de sair. Dogs no geral. Nessa hora eu reforço os comandos. Senta, junto, livre, aqui e etc. Se ele não obedecer, ele não sai. Como já aconteceu, eu saí com ele lá fora. Ele teve um mau comportamento. Eu fiz um vídeo aqui, não vou entrar em detalhes. Eu voltei e prendi ele. Fiz o manejo adequado. Quando eu fui sair com ele no outro dia, ele já não teve aquele comportamento ruim, porque ele entendeu que se desobedecer, ele não sai. Quando eu peguei ali a corrente, que ele percebeu que ia sair, ele já fica do meu lado, já senta, todo comportado. Aí eu só falei uma vez, entra. Aí ele já entrou na casa, fica, sai, entra. Então você usa a inteligência para fortalecer a obediência. Agora a pessoa não tem obediência, como é que vai fortalecer? Como é que vai fortalecer o que não tem? E conteúdos como esse aqui, infelizmente, não é prestigiado. Hoje eu falo de like, da inscrição. No contexto que a plataforma divulgue o conteúdo. Para outros aprenderem e evitarem fatalidades, tanto na rua como em casa, gente. O canal aqui é para a salvação de vidas. Como é que uma pessoa dessa vai se defender, o dog por cima e a atacando? A pessoa deitada, o dog vai combater a pessoa por questões que foram comentadas aqui e outras. O assunto não esgota dentro do que eu estou falando aqui. Como você deitado, ali como que brincando com o dog, ou deitado e etc. E por algum motivo, que sempre tem um motivo, o dog começa a combater você deitado numa cama. Vamos aqui falar, uma mulher que tem menos força que um homem, uma criança. Como se defender de um ataque de um dog psicologicamente, geneticamente para o combate. Como se defender de uma situação como essa? Eu te explico. Não permitindo situações como essa, tendo a noção correta de manejo com os dogs. Porque você tem que vencer é o psicológico do animal, não é o físico do animal, é o psicológico. Porque eu tenho comando básico. Os comandos básicos são importantíssimos para que evitem fatalidades como essa. Você tem estratégia de manejo, você tem estratégia de liderança, você tem estratégia de dominância para subjugar o animal no psicológico. Quem sabe se fosse outro ia querer pegar na marra, pegar ali no braço. Poderia funcionar. Mas o dog, provavelmente, ele iria fazer o combate. Aí alguém não ia ficar mais na casa. Eu ou o Baruque. Ou no contexto de uma pessoa nesse aspecto. Porque se eu tenho um combate físico com o Baruque, alguém tem que sair daqui. E a casa é minha, a casa não é dele. É ele que está morando comigo, não sou eu que estou morando com ele. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas criam um condicionamento no animal que é você que está morando com ele. Não é ele que está morando na sua casa. Porque não coloca limites. Não tem liderança, não tem dominância. Não tem inteligência. Ou tem, mas não usa para domesticar o animal. Agora, eu tenho vários outros
aspectos que eu poderia fazer o Baruch descer ali, sem ter que tocá-lo. Mas vamos supor que ele não quisesse descer de maneira nenhuma. Vamos dizer assim, último caso, o que eu faria? Ou penúltimo, né? Porque o último caso é o combate físico mesmo. Tem pessoas que usam instrumentos para subjugar um dog. Somente adestradores profissionais, eles têm uma vara longa, eles têm coleira de elo, eles têm ferramentas que eles usam tocando o animal, combatendo o animal, para levar o animal para o canil. Mas vamos supor assim, um dos últimos recursos que eu poderia usar. Ah, não quer descer? Fecha a porta. Fecha as portas, tudo deixa lá dentro, 10 minutos. Provavelmente em 10 minutos lá dentro, quando eu abrisse a porta, eu não ia precisar nem falar, ele já ia descer. Mas só que isso não é suficiente. Não basta só o dog descer, porque ele ficaria liderança. Então assim, eu quero descer, não é porque você está mandando. Por exemplo, vamos supor que 10 minutos ele não descesse, deixava 20, meia hora. Deixava lá dentro, quer ficar aí dentro? Então fica. Ele não iria se sentir bem em um certo momento. Então ele iria descer depois, com certeza. Agora, só isso não basta. Quando eu falei pro Baruch vir e coloquei ele na guia, aquilo pra mim não é suficiente. Coloquei na guia, deixei. Quando eu fui colocar a comida dele, durante o dia eu o ignorei. Porque você dá atenção para o animal, isso é uma recompensa. Quando eu passava por ele, eu nem olhava por ele. Passava, voltava, colocava a comida dele, nem olhava para ele. Água. Ali ele já abaixou a bola, porque ele quer atenção. Quando foi um pouco mais, o que eu fiz? Soltei ele, falei, junto, senta. Aí eu ia para outro canto da casa, senta, fica. Aí eu andava no quintal, entrava dentro de casa, deixava ele no fica. Aí eu ia para outro local, chamava ele aqui, senta, fica. Aí ele ficava, eu ia lá no carro, mexia no carro e etc. Dentro desse aspecto. Aí eu fui para a mesma posição a qual ele pulou dentro do carro. Eu fiz praticamente a mesma coisa. Fui lá para a porta do passageiro, chamei ele e falei para ele sentar, senta. Aí ele sentou, aí eu saí, ele lá sentado e a porta do carro aberta. Fiquei olhando para ele, aí chamei ele para outro local que eu estava, que eu saí ali da porta do passageiro e falei, aqui. Ele já veio imediato, ele não pulou dentro do carro. Agora sim ele entendeu. Agora eu fiz ele entender quem é que manda. Aí ele veio. Aí eu fui para a porta do carro do passageiro de novo, chamei ele. Senta, fica. Fui lá para a porta do motorista. Voltei, fiz esse manejo todo ao redor do carro. Ele não pulou mais para dentro do carro. Ele entendeu que deve me obedecer. Eu estava deixando o Baruch muito solto no quintal. Até pela idade avançada que ele já está, 10 anos, e a Tamura chegou, eu fui deixando ele mais solto. Agora ele está ficando mais preso. Então essa liberdade que ele tinha de ficar solto praticamente o dia todo, acabou. Eu cortei, porque isso vai fazendo o cachorro crescer. Você vai dando liberdade demais para o animal, ele se cresce. E olha que o dog é adestrado. Agora, uma pessoa que nunca adestrou o animal, não se preocupou em condicionar o animal. O animal tem uma atitude de teste, de testar você, de testar a pessoa. A pessoa não tem manejo. Ela não tem obediência básica. Aqui, fica, senta. Ela não tem uma estratégia para quando o dog errar. Porque o dog, quando não obedece, e ele já aprendeu, ele está errando, mas ele quer errar. Qual estratégia usar para aquele erro do animal que já aprendeu? Agora, e o que não aprende? As pessoas pensam que só o amor, entre aspas, e carinho vai resolver. Quando o dog tem uma atitude de combate, as pessoas querem fazer carinho. Elas suavizam sua voz. Não é questão de voz, mas o dog percebe a fragilidade do dono na voz e nos gestos. Então você está fortalecendo a liderança, a dominância do animal. As pessoas vão fazendo isso, condicionando o animal nessa perspectiva que ele é o líder. Ele é o líder da matilha. Ele é o dono da casa e de tudo que tem na casa, até de você mesmo. Se você não faz o que ele quer, ele vai corrigir. Mas se você continua insistindo, ele combate. Dependendo da genética do animal. E nós vemos as fatalidades. E a mesma conversa. O dog é mansinho, ele é bonzinho.
Animal é animal. Dog não é bom e nem ruim. Ele é apenas um animal. Dog não faz algo por ser bom ou por ser mal. Dog tem as atitudes que tem porque eles são condicionados a tal. Ah, não, quero deixar o dog livre, fazer o que ele quiser. Então deixa ele na natureza. Joga ele lá na selva, então. Já que você quer. O adestramento inteligente é você dar ênfase ao estado primitivo do animal, mas com controle, com dominância e liderança. Porque ele está no meio da sociedade. Não é você que está no meio dos animais selvagens. É um animal que está no meio da sociedade de pessoas. É você que decide o que ele tem ou o que ele não tem. O que ele pode e o que não pode fazer. E você vai usando esse instinto do animal contra ele próprio. Essa sensação de prazer que ele tem em aspectos. Comida, uma bolinha, o passeio, o estar solto no quintal. Você usa tudo isso que é prazeroso para o animal para fazê-lo entender que é você que está na liderança e na decisão de todos os benefícios dele. Agora, você não ensina isso para o animal como ensinaria para um ser humano, conversando como você está me ouvindo aqui. Você demonstra, através de aspectos de manejo, aquilo que você quer dele e quais os benefícios que ele tem, ao ponto de você ir transmitindo liderança e dominância e o dog entender que ele deve ser obediente. Agora, essas questões, elas devem ser sempre feitas uma revisão, como uma reciclagem, como eu estou fazendo agora com o Baruch, por causa da genética dele. Ele é um boxe dominante, liderante. Se ele fosse na mão de outra pessoa, já teria vários BO. Se o Baruch estivesse na mão de alguém que não tem o conhecimento que eu tenho, a estrutura psicológica no manejo, problema já haveria. Quem sabe o Baruch não existiria, porque quem sabe a pessoa faria um mal maior ao dog. Vejam, o dog muitas vezes é sacrificado por causa da ignorância da pessoa que está com ele. O dog é morto pelo ser humano que o condicionou daquela maneira. Toda a sociedade, o sistema. Só a palavra tutor já diz muito para quem adestra e tem o entendimento que eu tenho. Para você não diz nada. Ah, tutor, dono, qual a diferença? Não, tem uma diferença de como usar essas palavras. Há uma interpretação no nosso psicológico. E com certeza no vínculo com o animal, certo ou errado. Eu não sou tutor do Baruch, da Tamura, eu sou o dono deles. E eu deixo claro isso para eles, em todo o contexto de manejo. Então, assim, eu estava deixando o Baruch muito solto, muita vontade. A Tamura está aqui, é fêmea. E ele sempre sobressaindo sobre ela. Agora está mudando um pouco, viu? A Tamura, ela está sobressaindo sobre ele. Ainda mais que ele é como que, entre aspas, um idoso. E aí ele está ficando mais na dele. Mas isso fez ele se crescer. Ele está com a fêmea, fica solto no quintal. Então ele é o tal. Ele pensou, opa, vamos ver aqui como é que está a liderança, a dominância. Porque eu fiquei aqui naquelas coisas básicas, né? Do dia a dia. Como as pessoas ficam no normal. E ele testa. Se der certo, beleza. Se não der, ele volta à obediência, submissão e etc. Comigo não funciona, porque eu já percebo. Eu já percebi. E eu consigo usar estratégias inteligentes de manejo, de adestramento, para fazer o animal voltar ao seu condicionamento ou permanecer nele. Agora, uma pessoa que não tem visão, deixaria até, quem sabe, acontecer o pior, como tem acontecido em alguns casos. Infelizmente, como tem pessoas que não estão capacitadas para ter crianças, não tem estrutura para criar crianças, tem pessoas que não têm estrutura para ter animais, ter criança. Tem estrutura fraca, principalmente em relação ao animal. E o animal tendo um psicológico mais forte, ele vence a estrutura psicológica mais fraca do ser humano, que em teoria deve ser a mais forte.
O meu músculo mais forte não é os meus bíceps. O meu músculo mais forte é o meu cérebro. E é com o meu cérebro que eu domino o animal. Não é com minha força física, como na natureza. Na natureza é força física. Porque o animal não tem inteligência que o ser humano tem. Eu não sou um animal, eu sou um ser humano. E Deus, quando falou para o homem dominar sobre os animais, estava falando de nós sermos superiores ao animal. Agora, se a pessoa se diminui, se faz inferior ao animal, ele vai sobressair. Não tenha dúvida. Na lei da selva, vence é o mais forte, fisicamente. Mas também sabia que o animal usa estratégia? Por exemplo, o outro animal é mais forte. Aí ele mostra os dentes, ele rosna, ele late, ele vira de lado assim para mostrar que é maior. Quem sabe o outro até é mais forte, mas o outro se intimida. O animal está usando uma estratégia de adestramento para subjugar o outro. Às vezes funciona. Já viu dogs latindo no portão? Eles estão latindo ali. Quando abre o portão, vai. Então o dog está usando uma estratégia para afastar o outro. É mais um drive de defesa. Ele está usando uma estratégia para o outro fugir. Ele está mostrando que ele é combativo, que ele é destemido, que ele é bravo. Mas aquilo ali é só um blefe. Na realidade o dog não é daquele jeito, mas ele está usando uma estratégia para sobreviver. É uma autodefesa. Às vezes funciona. Aí quando abre o portão que os dogs podem realmente, não vai. Não funcionou. Se os dois têm essa mesma característica, não haverá nada. Mas se um deles realmente é combativo, se algum deles tem uma genética mesmo de combate, aí é aquele que blefou, ele está enrolado. É o que acontece. Tem momento que o dog ele como que blefa. Aí a pessoa tem um psicológico fraco. Aceita o blefe do animal. Aí ele combate. E com fatalidade. Agora, eu não vou combater o dog fisicamente. A não ser em extrema necessidade. Alguns casos, infelizmente, é assim que se resolve. Não há muito o que fazer. Geralmente isso com dog de outras pessoas. Mas o meu dog que eu criei desde pequenininho, não, isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer com o conhecimento que eu tenho hoje. Agora, pessoas que não têm conhecimento, não, e o pior, rejeitam o conhecimento, não querem aprender. Aí é uma soberba, um orgulho, algo parecido, que aquilo que elas pensam sobre dog é a maneira correta, mas não tem resultado. Eu falo e repetirei quantas vezes necessário. Mostra-me dogs educados, adestrados, obedientes, com o manejo humanizado. Isso não existe, só na mente das pessoas. O manejo que funciona é o que eu estou apresentando aqui e estão no canal WMPC Dog Box e agora no Dog Box WMPC. É isso que funciona. Não é porque eu simplesmente estou falando aqui não, mas é porque eu tenho vídeos, eu tenho documentos, que vídeos e mais são documentos, confirmando e reconfirmando que aquilo que eu ensino é verdade. Beleza? Fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus. Tudo de bom. Aqui é um pequeno trecho de um conteúdo lá do canal Dogbox WMPC, como sociabilizar os dogs, beleza? Faça uma visita lá no canal, deixe sua inscrição, deixe o like, é um conteúdo de manejo que você vai poder aproveitar e aplicar facilmente nos seus dogs e recomendar também.